E no caso do Fica Flávio, muito está óbvio. todo, desculpa o palavreado, mas está todo cagado, né, velho? Pô, pô, olha, eu fiquei, quando ele, Ricardo, eu vou te ser bem sincera, quando saiu assim que ele ia ser o candidato, eu falei, gente, não é possível, ele não vai segurar isso até o final, porque Não sustenta. ele é todo cagado e isso vai deixar ele exposto. Entendeu? E dito e certo aí, agora é foto dele com o tal do sicário, entendeu? Agora tem um vídeo íntimo aí que a qualquer momento aparece, entendeu? É pedindo dinheiro para o Daniel Porcaro, que é o irmãozão. Quer dizer, é uma baderna completa, entendeu? Completa, completa. Eu vou te dizer. Sorte a nossa. Oi? Sorte a nossa. Sorte a nossa. Se fosse Não, eu quero que ele vá preso, quero ver esse povo na cadeia, entendeu? Que é o lugar deles, é esse lugar mesmo, quero ver isso. Entendeu? Porque, sinceramente, né, assim, coisas inacreditáveis. Mas aí, tem mais perguntas, Sara? Não, tô aqui. Então, vamos lá, que eu quero ouvir isso, entendeu, Lá. Ricardo? Eu gosto de perguntar Então, isso. Não, quem faz curioso análise você falar. política como você, eu gosto sempre de perguntar isso. Porque, assim, eu acho tão estarrecedor o que aconteceu, sabe? Eu digo o que aconteceu porque eu já estou botando o bolsonarismo no passado, porque eu faço esse mantra todo dia, para eu poder sobreviver e respirar bem. Não, o bolsonarismo está acabando, está acabando, está acabando. Eu vou todo dia com essa. Então, eu acho tão bizarro tudo que aconteceu, que para quem analisa política como você, por exemplo, eu realmente pergunto isso querendo muito saber. É muito importante essa pergunta, e é curioso porque assim, eu estava cobrindo, trabalhava no SBT na época, eu estava cobrindo a primeira manifestação contra os famosos 20 centavos lá na Avenida Paulista, né? Ainda era uma manifestação chamada pelo Movimento Passe Livre, que é um movimento progressista, né? Tinha o pessoal do Mídia Ninja, que estava acompanhando as manifestações, também é um pessoal progressista. Começou como uma manifestação de esquerda, Sim. né? E aos poucos ela foi sendo tomada pelo pessoal da direita. Eu lembro que lá para a quarta ou quinta manifestação, também na Paulista, eu lembro de ver uma mulher de salto alto e uma taça de champanhe na mão. Meu Deus, que coisa Foi louca! revelador para mim que estava acontecendo uma mudança naquelas manifestações. Sabe? Isso aqui não é povo. Né? E eu comecei a perceber essa mudança. E aí, à medida em que foi mudando, nós da imprensa começamos a ser mais hostilizados. Então, eu estava lá caminhando perto da manifestação, vinha alguém no meu ouvido e falava, seu vendido. E Nossa! tinha que aguentar firme ali. E olha que isso acontecia, o SBT ainda tinha uma certa simpatia do povão. E eles, agora, o pessoal da Globo tinha muito mais dificuldade, eles não podiam ir com a canopla da Globo, né? E aí foi mudando esse perfil de quem estava indo nas manifestações. Uhum. Mas eu jamais podia imaginar que ela teria esse resultado. Eu lembro também de rir mesmo, quando eu vi um cartaz fora Dilma. Falei, isso aí tá maluco, tá em Marte. Né? Porque Imagina! o assunto era os 20 centavos, era o reajuste do ônibus e do metrô, e aí começou a acontecer, teve reajustes em outras cidades do país, Rio de Janeiro, Salvador, e aí começaram a ter os protestos pelo mesmo motivo, era sempre por causa do aumento do transporte coletivo. Só que isso foi virando, foi virando, foi virando. E eu ri quando eu vi o primeiro cartaz fora Dilma. Tá louco, né? Olha o que ele está misturando com a reivindicação do negócio. E aí a coisa foi ganhando corpo. Eu lembro que tinha uma cena que eu não vou esquecer. Eu entrevistei o Zé Maria, do PSTU, que estava na Paulista com uma galera se manifestando. Eles iam caminhando na Paulista numa direção, com as bandeiras, né, do PSTU, com as bandeiras comunistas e tal, e do outro lado vinha uma galera de verde e amarelo, que vinha na direção contrária, na avenida, e eles vinham gritando, sem partido, sem partido. Quando chegava um do lado do outro, era briga de bandeira. Era um dando bandeirada no outro e a polícia tinha que chegar Gente, para afastar e tal.
e era gente que estava na mesma manifestação, e era muito curioso, porque era um indo para cada direção, né? Exatamente um na direção contrária do outro. E quando eles cruzavam, eles se agrediam. Né? E aos poucos esse pessoal da esquerda foi deixando as manifestações. O movimento Passe Livre, quando ele percebeu que elas estavam sendo tomadas pela direita, ele parou de convocar manifestações. Só que elas continuaram acontecendo, porque aí o pessoal já tinha instrumentalizado aquilo. Já aquele movimento vem para a rua, né? Uma coisa. Exato, vem para a rua, foi ali que nasceu o MBL, né? Que nasceu o movimento nas ruas e outros movimentos, inclusive alguns que nem existem mais, mas nasceram naquela época. Né? Esse nas ruas, inclusive, a Carla Zambelli veio desse aí também, exato. Né? Meu Deus do céu, aí foi só chorando, aí foi só ladeira abaixo, né? A Socorro Gondim, ela está falando que ela foi para a manifestação achando que era de esquerda, e quando ela percebeu, ela parou de ir, e ela ficou pau da vida por ter sido enganada, porque era isso mesmo. Era, o primeiro momento era uma manifestação de esquerda, de repente ela foi virando. E, à medida que ela foi virando, ela foi ficando mais violenta também. Foi aí que eles começaram a queimar carro de imprensa, eles destruíam carro de imprensa que ficavam perto de manifestações. Depois, na verdade, eu comecei a cobrir no SBT, eu estava no SBT, e eu vi muitas situações de carro sendo queimado muito próximo de mim. Então, a gente não podia deixar os carros perto, a gente ia com o carro descaracterizado, para evitar isso. Mas isso só começou a acontecer quando começou a virar para a direita as manifestações. Aí elas começaram a ficar mais violentas. Né? A Maria está lembrando aqui dos Black Blocs. Dos Black Blocs, exatamente. Né? Eu fiz uma matéria em que eles admitiam que se não quebrasse banco, se não quebrasse concessionária, não ia chamar a atenção das autoridades. Então, era bem isso o pensamento deles. E era uma galera, já era essa galera que hoje é a juventude de direita, essa juventude violenta, do MBL, que fica invadindo eventos da esquerda, fica provocando estudante para causar uma briga, fazer vídeo e colocar na rede social. Já era uma galera... Que gente, essa do MBL, é uma gentalha danada isso aí. Mas mesmo assim, eu não achei que fosse terminar em impeachment. Não achei, assim. Eu demorei muito para cair a ficha de que a coisa estava indo nessa direção. Sim, eu também. Não ia chegar tanto. Né? Mas foi crescendo, foi ganhando corpo aquilo. Né? E a gente via de tudo, né? A gente via babá com os filhos enquanto o casal estava na manifestação, a babá atrás, segurando os filhos. Lembro, tem uma foto dessa que bombou, né? Porque era muito, né? O que a gente via era obviamente, era o povo que estava ali. Mas mesmo sem ser o povo, é uma massa grande. Né? E essa massa grande, de repente, se uniu na sua ódio ao preconceito contra os pobres e levou a gente a esse lugar que a gente chegou, que foi o impeachment, que foi o período de trevas do Temer e, pior ainda, do Bolsonaro. Meu Deus do céu, nem me lembra. Eu estava escutando essa live da Andrea Dipp, né, lá no Lugar, e ela estava falando dessa época do Bolsonaro, e ela estava mencionando coisas, assim, falando como foi um período de... Nossa, assim, a gente teve que lidar com tanta ignorância, né? Então, ela falava do que teve contra a ciência, né? E ela falou também de uma época em que eles ficaram buscando a palavra gênero em todos os livros das escolas, tirava a palavra gênero, e aí tirou até de gênero alimentício. É tanto medo de gênero que tira até do gênero alimentício. Meu Deus do céu. Ignorância, assim, sabe? Você fala, meu Deus, onde é que está a coerência, sabe? Então, foi um período mesmo muito obscuro, né? Assim, perigoso até, perigoso, porque beira uma ignorância muito... E vergonhoso, né, gente? Você não tem vergonha, não? Assim, você não fica com vergonha, assim, de falar que Bolsonaro foi presidente do seu país, gente? Para mim é uma coisa, assim, vergonhosa, assim, me dá sabe, um troço... Porra, parece uma mancha na história, assim, um troço horroroso. Entendeu? Eu digo que o
pior burro é o burro que acha inteligente, né? E tem muitos Perigoso. desses que estão orgulhosos da sua própria ignorância. Eles batem É. no peito mesmo e não querem saber, né? Como esse que você citou no começo da live aqui, que não queria nem saber das coisas que o Flávio tinha feito para poder eu votar nele. Não, vou votar nele porque eu me aposentei no governo do pai dele. Olha, se isso é motivo, né? Se aposentadoria em Exatamente. qualquer Não, governo. e quando ele fala isso, o menino que está entrevistando ele ainda fala assim: então o senhor gostou da reforma da Previdência que ele fez? Aí o cara fala: gostei. Aí o repórter fala para ele: mas ele colocou o pessoal para ficar trabalhar mais, para só se aposentar mais velho. Aí ele: ah, foi? Uma coisa assim, gente. Sabe? Aquilo ali eu retrato, muita gente é assim. Muita gente é assim, não tem a menor noção do que está fazendo, do que está dizendo, e aí vota nessas coisas aí. Mas, enfim, Ricardo, já extrapolamos aqui seu horário. Tenho que lhe agradecer muito, 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 muito. Primeiro, agradecer a Sara Miranda, que lhe convidou, né? Depois, agradecer a você que veio. Sim. Viu? E quero lhe dizer que o canal aqui, a Folha, não é a primeira vez que você vem, você já veio no Folha Entrevista, né? Acho que você já veio no Esquenta Eleições também, se não me engano, você já veio em outros programas nossos aqui. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que o canal aqui está de portas abertas para você, qualquer coisa que quiser, que precisar, quer fazer uma parceria, o Marcelo Marcengo mesmo, ele faz uma parceria com a gente, então ele participa do entrevista, participa do Esquenta e tal, sempre. O que você quiser, precisar, nós estamos de mão dada, estamos juntos, porque a gente está num momento, assim, crucial, que são essas eleições, né, que conseguiram ser mais importantes do que as últimas eleições para presidente, né? Quer dizer, isso é dito por muita gente, mas eu não sei, eu colocando na balança, eu fico pensando, né? Porque aquela também foi demais. Mas, assim, é um momento da gente dar a mão mesmo, com força, né? De estar todo mundo junto, de todos os canais progressistas, todo mundo que milita, todo mundo que faz jornalismo independente, a gente tem que estar muito junto, muito unido, porque a coisa não está fácil. E eu acho que tem o seguinte, viu, Ricardo? Nas próximas eleições para presidente, em 2030, a gente vai ter que todo mundo dar essa mão toda de novo, né? Porque tem a coisa de quem é que vai substituir o Lula e tal. Então, a gente não está numa posição de ficar tranquilo, né? A gente está atento, né? Tem que estar atento, tem que estar junto, né? Atento e forte, como já dizia a Gal Costa. Então, qualquer coisa que você precisar, bata aqui que as portas estão abertas para você, tá bom? Agradeço muito, gente. Adorei o papo, adorei mesmo. Assim, fazia tempo que eu não falava da vida, né? Todo mundo sempre pergunta sobre o que faço, sobre o que está acontecendo hoje, né? E eu, às vezes, é gostoso falar sobre o passado, porque realmente, né? É uma trajetória que me faz chegar até aqui. Tudo que eu vivi faz ser quem eu sou. Então, é muito gostoso relembrar aí esse papo de boteco mesmo que a gente está tendo. Isso, a intenção é essa, a intenção é essa. E também humaniza a pessoa, né? Porque é o que eu falei, suas análises são hiper necessárias e a gente quer ouvir, mas também saber de você um pouco, né? Da sua trajetória, de como é que você chegou a isso, tudo. Eu acho isso também importante. Ó, só antes de você ir, deixa eu ler um chat para você aqui, ó. Cadê aqui? A Socorro falando assim, Ricardo, volte mais vezes. Volte mesmo, viu, Ricardo? Aqui no barzinho também, não precisa só ir no Folha Entrevista, não. Ó, Ricardo, o Guga falando, Ricardo, quando vier a Salvador, seja sempre bem-vindo, com certeza. E chama eu e o Guga para a gente se ver. Adoro, a Socorro Gondim perguntando o que você acha do Rogério Marinho. Posso falar sem ter problema jurídico? Não, gente, aqui você pode, jogue duro. Não, o Rogério Marinho é uma figura que estava esperando uma oportunidade para se unir a um movimento fascista. Ele era um político que ninguém sabia que tinha esse perfil, né? Era um político de direita tradicional.
em tese, da direita democrática. De repente, a gente descobre que não é bem isso, que ele realmente tem um viés de se aliar, de estar próximo ao movimento fascista, que é um movimento assim, quase dominante no mundo. Né? A gente está vivendo uma onda fascista no mundo que a gente há muito tempo não via. Nossa, isso é angustiante. Exato, é muito angustiante. E o Rogério Marinho resolveu abraçar essa causa, né? Abraçar essa gente. Então, assim, a gente descobriu que ele não é o político que ele dizia que era um político democrático, né? Que é um político que respeita as instituições brasileiras, respeita o voto do brasileiro. Ele, na verdade, está aliado ao que há de pior na política. Exatamente. Eu sempre estou ouvindo o Ricardo. Diga. Pode falar. Não sei, rapidamente, eu sempre estou ouvindo o Reinaldo Azevedo, e o Reinaldo Azevedo, né, falou já algumas vezes que o pai dele era muito respeitado, então, que é uma coisa horrorosa. Se o pai dele fosse vivo, o pai dele ia estar arrasado com ele. Sim, era isso que eu ia falar justamente agora. O pai dele foi um político extremamente respeitado, né? E aí a gente lembra, não é o primeiro caso, né? Tem o Aécio também, né? Que tinha um avô que era muito respeitado e que veio para poder estragar a moral do sobrenome Neves na política brasileira. O Aécio acabou destruindo todo o trabalho que o avô dele fez. Né? E o Rogério Marinho, ele destrói a reputação. Realmente, o pai dele deve estar se revirando no túmulo se ele soubesse que o filho estava envolvido com essa gente que ele está envolvido agora. E quando a Xanda falou de Bolsonaro, eu ia falar isso, que a gente está numa leva assim, de extrema-direita. Se a gente olhar para Trump, Netanyahu e outros nomes aí, né? Então, Milley, então, assim, é uma leva que olha... Agora na Colômbia também, Chile, meu Deus. Olha, sim. É angustiante. Agora, sabe o que me alivia? Não para. Porque isso para mim é muito angustiante. O que me alivia é pensar assim, que assim como começou, vai acabar. Eu só espero que seja o mais rápido possível, entendeu? Precisa ser rápido, pelo amor de Deus, porque a gente sofre, viu? E a gente que trabalha com isso no dia a dia, então, é muito estressante. Não é o quê? Não é o quê? Eu adoro a minha profissão, mas ela é muito estressante. Sim. Porque ficar sabendo de tudo que está acontecendo na política faz mal para o estômago. Faz mal para o estômago, sim. Haja saúde mental, física. Ricardo, Espanha ou Argentina? É difícil, sabe por quê? Porque eu estou na birra com a Argentina por causa dos atos racistas da torcida. É esse mas meu ponto. Eu lembro que a Espanha também tem muitos atos racistas. Então a gente está falando de duas torcidas racistas. Né? Que triste. A gente mas olha, deixa ele acha que tem. Eu fico com a Espanha, porque a Espanha, pelo menos na Copa, a gente não viu atitudes racistas da torcida. Da Argentina, a gente viu várias vezes. Quero te perguntar, você acha que atualmente tem gente mais racista do que argentino, gente? Nossa! Eles são demais. Aqui, ó, hoje teve um negócio bizarro aqui em Morro de São Paulo, entendeu? O cara imitando um argentino, imitando um macaco para um homem negro trabalhador que estava ali trabalhando. Ah, gente, pelo amor de Deus, cadê a polícia? Tem que prender, entendeu? Porque aqui não é igual a Argentina, não, que você faz isso e fica por isso mesmo, entendeu? Aqui isso é crime, pronto. Apesar de que agora, né, tem uns fascistinhas aí querendo que não seja mais crime, né? Uns deputados bizarros, mas enfim. E você, Xanda, você está mais o quê? Espanha ou Argentina? Espanha, gente, nem pensar qualquer coisa menos Argentina. Que nada. Eu ainda queria defender por ser eixo sul, sabe? Por ainda ser América do Sul aqui, mas... Não tem como, não tem. Com a Argentina fazendo o que está fazendo, não tem como. Atos racistas... não dá para passar pano, não dá. Não dá para passar pano. De jeito nenhum. Racista, a gente só taca fogo. Não pode dizer isso. Não, eu sou da paz. Ainda acho que tem salvação. Tem coração bom aqui ainda. Eu sou até a página 2, viu? Não sou assim, tipo, bateu, dá outra face, não. Que nada, bateu, vai levar. Entendeu? Assim, não... Eu estou falando isso, sabe por quê? Aí eu gosto muito quando o Helder Maldonado e o Bess estão falando isso, porque eles são bem dessa...
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!